porque o deputado federal Mário Frias, gente, acabou xingando e agredindo o jornalista Guga Noblat durante uma sessão na Câmara Federal. Numa cena pra lá de desagradável, Mário Frias chamou o Guga de anão e tentou tomar o celular dele. Dá uma olhadinha nesse trecho agora. Victor, anãozinho. Deputado, o senhor me chamou de anão e tomou meu celular. Não, ele que tomou meu celular e me chamou de anão de graça. Eu nem tinha falado. O deputado tá nervosinho, Mário Frias, por quê? Fica mais frio. No Twitter, o próprio Guga Noblat atribuiu a agressão de Mário Frias a uma entrevista não finalizada aqui no Morning em 2022. Na ocasião, o jornalista perguntou sobre suspeitas de corrupção do deputado. O Guga afirma que o Mário Frias não soube responder e está no ódio até hoje. Lembrando que a nossa equipe também procurou o deputado federal Mário Frias. Caso ele queira se pronunciar a respeito dessa treta, o espaço aqui está mais do que aberto para recebê-lo. Certo? O que vocês acharam disso? É mais uma boa treta, né, Antoninha, na Câmara Federal, para que a gente possa comentar aqui. Uhul! Sextou, Brasil! Coloque em hashtag Antônia sempre tem razão. Que interessante. E qual é o seu comentário sobre a treta, Antônia? O comentário é que esse é o modus operandi do Mário Frias. Ele é agressivo, ele é destemperado, entendeu? E só quem é carente de herói que coloca o Mário Frias na Câmara dos Deputados. Quem mandou o Bolsonaro abraçar Mário Frias, não é mesmo? Aí vem um monte de gente e fala, você está com inveja. Não, eu não tenho inveja de uma pessoa que tentou ser ator, não sabe ser ator. Tentou ser secretário de Cultura, não entende absolutamente nada do assunto. Tentou, e aí entra para ser deputado, não consegue responder uma pergunta sobre corrupção. Então eu não posso ter inveja de uma pessoa dessa, eu só sou realista e tenho a coragem de apontar o dedo para aqueles que não nos servem para absolutamente nada, ponto. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eu conheço bem Guga Noblat. Se tem uma coisa que Guga Noblat não é santo, de maneira nenhuma. Nós estamos falando de um demônio, praticamente. Então, é um demônio, e aí, um demôniozinho pequenininho, como o outro falou. Mas nós temos, Antônia... Anão, né? Que ele tem contra os anões. Sim, mas nós temos que entender o seguinte, ali era um ambiente só de apoiadores de Jair Bolsonaro, não era isso, Pavanato? Me explica um pouco melhor o que estava rolando ali. Era uma comissão, uma audiência pública, exato, né? Aparentemente é uma audiência pública, né? E eu acho, assim, óbvio que nunca partir para agressão é a forma correta de se portar, mas ele está sendo inapropriado. Ele não é um ambiente para você questionar o cara no meio de uma comissão que ele está participando, está trabalhando, você ficar lá provocando e insistindo em atrapalhar o andamento do que está acontecendo ali. Então, o Guga Noblat se portou de forma equivocada. Não é correta a postura dele. Mas quando que o Guga se portou de forma... Olha, coerente. Mas assim, nada justifica esse tipo de agressão, e eu acho que essa situação é mais um exemplo que evidencia uma das grandes farsas do bolsonarismo, que é dizer que apoia a liberdade de imprensa. Só apoia a liberdade de imprensa quando fala a favor. Quando incomoda, é assim que reage. Isso tem a ver com o bolsonarismo. Você está generalizando, porque uma pessoa é mais estressada, agora todo bolsonarista secretário de Cultura do Bolsonaro. O que é que isso tem a ver com bolsonarismo? Rapaz, mas você está generalizando. Você tem pessoas mais estressadas, pessoas menos. Você pode falar que todo bolsonarista é assim. Mas eu posso dizer que um grupo que aceita ter como secretário, no cargo importante, alguém que não respeita a liberdade de imprensa, não pode dizer que tem a liberdade de imprensa como um pilar essencial. Enquanto alguém provocava ele. Isso não é nada de ser contra a liberdade de imprensa. É claro que atentar contra a liberdade isso é atentar contra a liberdade. Contra o PL da censura. Você maltratar um jornalista, fala um projeto do Bolsonaro que tentasse calar a imprensa. Me fala um projeto do Bolsonaro. Fala uma tentativa do Bolsonaro de censurar a imprensa, não existe. A manipulação de verba de publicidade é uma questão muito importante. A gente precisava discutir. Dinheiro público acaba tendo para campanha de vacinação, para campanha de matrícula em escola, essas coisas todas. O que é preciso ter é uma regulamentação séria que coloque critérios objetivos para esse tipo de verba. Mas você não me disse um projeto do Bolsonaro de censura. Acabei de falar. Você não disse nenhum projeto de censura. Quando você manipula
verbas de publicidade para beneficiar de acordo com o seu interesse político, isso é uma forma de censura. Olha, vou falar uma coisa rapidamente para vocês. Fê, posso fazer um desabafo aqui? Claro. Cá entre nós, assim, não quero que ninguém ouça isso. Mas não existe ser humano mais chato, mas mais chato do que petista e bolsonarista. Não existe, porque os caras são muito chatos. Por que o Guga Noblat, que é um petistaço, claro, eu adoro o Guga, não tenho problema nenhum com ele, mas é um petistaço. O que ele foi fazer lá com os bolsonaristas? Foi lá provocar, cutucar, encheu a paciência. Olha, eu vou ser... Aí você pega o Mário Frias, que é um belo de um bolsonarista, e o que ele faz? Ele fica irritadinho e faz o quê? Parte pra treta, pra porrada, vamos pegar o celular e tal. Puta gente chata, meu. Exatamente. Eu quero tacar uma bomba. Na verdade, assim, eu gosto dos dois. Você adora os dois. Eu trabalhei com o Guga e trabalhei com o Mário Frias. O Mário Frias teve um programa na Rede TV chamado O Último Passageiro. Eu, inclusive, ajudei a implantar o programa dele na Rede TV. Mas que diabo de programa foi esse? Porque eu nunca ouvi falar nesse programa. Não, realmente, não deu audiência, acabou. Claro, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, mas o Mário Frias comigo, ele sempre foi muito gente boa, como apresentador, enfim. Agora, o Guga chegar também gravando e depois ficar gravando o cara de costas, provocando, ele queria também isso, não é legal, ele queria treta. Claro. E também o Mário Frias enfiar a mão no celular, eu não gosto dessas atitudes, não, sabe? De você simplesmente pegar e enfiar a mão no celular. Não, mas então, se sou eu que chamo alguém de anão, os dois estão errados. Se eu chamo alguém de anão, hoje eu já estaria com o oficial de justiça na minha porta, amando daquele que processa todo mundo, né? Porque geralmente é assim, ó, quem quiser eu pago advogado. Já estaria aqui um oficial de justiça na minha porta falando, a Associação dos Anões está te processando. Não é a Associação dos Anões, já tinha um movimento de anão na sua porta. É tudo mas o Mano falou que recurso, você manipular a destinação de recursos públicos é uma forma de censura. Censura é proibir as pessoas de falarem determinadas coisas. Não, pressão econômica é a forma mais habitual de censura ao redor do Brasil. De falar determinadas coisas. Quando você vai, inclusive qualquer relatório das agências internacionais que medem liberdade de imprensa no Brasil, um dos grandes pontos pelo interior é a manipulação que as prefeituras fazem com rádios de verba publicitária. A gente não pode fechar os olhos para isso. Exatamente. Sim. Comprando e chantageando. Não deixaram de receber nada. E outra coisa. O ponto é preciso ter governo Bolsonaro, regra. Você poderia dizer o que você pensava politicamente. É preciso ter regra objetiva. Agora no governo Lula você tem um PL de censura andando no Congresso, coisa que o Bolsonaro nunca cogitou. Não adianta distorcer as coisas que as pessoas sabem. A liberdade era garantida no governo Bolsonaro e agora não. Como assim? Agora querem censurar opinião nas redes sociais. Durante o governo Bolsonaro foi necessário avançar com a revogação da Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque estava sendo usada para calar adversários, para calar funcionários públicos que faziam críticas, para calar professores universitários que eventualmente faziam crítica ao governo, um mecanismo que era da ditadura militar. Isso é censura e perseguição à liberdade de expressão. E isso precisou ser acampado e foi revogado pelo Congresso Nacional. Então você está dizendo que o Pavanato não defende liberdade? Eu estou dizendo que passa pano pro bolsonarismo. Então, ele se coloca como defensor da liberdade, mas fecha os olhos para todas. O Bolsonaro garantia a liberdade de expressão. Nunca tentou passar nenhum projeto de censura. Perseguindo funcionário público que critica o governo. Isso é defender a liberdade de expressão. Critica em sala de aula? Isso é defender a liberdade de expressão. Não. Em sala de aula não deve. Você vai fazer de conta que não conhece os casos? Em sala vai fazer de conta que não conhece o caso do Pedro Raal, por exemplo, que era um professor de saúde pública que criticou a condução do Bolsonaro na pandemia e foi perseguido. Perseguido como? Ué? O que aconteceu? Tentar usar a Lei de Segurança Nacional contra ele. Você sabe por que eu gosto de tudo isso? Foi qual... Olha o Floquinho. O Floquinho ele tá fazendo... Presta atenção o que o Floquinho tá fazendo. O Mano... Floquinho, meu filho. Esse horário não.
Bom, para você que está no rádio e está nos acompanhando, o Floquinho estava se banhando um pouquinho ao lado de Mano Ferreira, enquanto Mano Ferreira debatia com o Lucas Pavanato. Vamos encerrar essa discussão aí? Qual foi o congresso que pelo menos o Floquinho está acordado hoje, né, filho? O Congresso é propriedade. É o Congresso com a base do Bolsonaro. O voto da oposição.